E afinal, como ouvir a voz de Deus? E como ainda saber que é Ele mesmo que está falando comigo? Você já teve essa dúvida? Você já se perguntou isso? Porque muitas vezes essa pergunta já ficou aqui martelando a minha cabeça e me deixar assim, desesperada. E pensar, será que Deus só fala com algumas pessoas? Será que isso é privilégio só para alguns? Ou será que isso é privilégio de todo cristão? Será que isso é privilégio para todo servo do Senhor? Será que eu vou ter isso? Será que Deus vai falar comigo? Será que eu vou reconhecer quando Ele falar comigo? Ai, são tantas perguntas, né? Mas se você ficar aqui até o final, eu tenho certeza que se você tem essas dúvidas, assim como eu tinha, elas vão ficar bem mais claras aí, tudo vai se esclarecer, vai ficar de forma, você vai conseguir compreender de forma mais clara, mais tranquila, e tenho certeza que quando Deus falar com você, né, tenho certeza, porque isso não é privilégio algum, eu vou falando de uma vez aí, isso não é privilégio para alguns, é para todo aquele que realmente deseja isso, que crê, que busca por isso. Então eu tenho certeza que quando Deus falar com você, você vai saber, você vai reconhecer e vai estar pronto a obedecer. Então vamos lá desvendar esse mistério? Como Deus fala comigo? De que forma Deus pode falar comigo? A primeira coisa que nós devemos pensar, muitas vezes nós queremos que Deus ele fale com a gente do nosso jeito. Dessa forma, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, mas assim. A gente quer ensinar para Deus como Ele vai falar. E Deus ele tem sua forma própria de falar. Ele quem decide a forma. Ele pode falar de inúmeras formas, através de qualquer coisa, de várias situações. E nós vamos ver ao longo desse vídeo aí que Deus tem várias formas de falar. Então, assim, não é do meu jeito. Ele pode até falar, né, ser bondoso e falar de forma, né, da forma da Márcia, mas ele tem a sua forma própria de falar. E como é que ele fala? A primeira forma que nós vamos destacar aqui hoje, que é uma forma assim, que Deus ele fala, é a forma que muitas vezes pensam, né, que só é através dessa, aquela voz audível, estrondosa, assim, forte, poderosa. Então, ele fala assim, fala. Não é sempre que ele fala assim. Ele já falou assim no passado. Lembra lá quando Jesus estava sendo batizado, que ele tinha sido batizado, que houve aquela voz do céu forte que dizia: este é meu filho amado em quem me compraz, em quem tem o prazer. Não tem aquela voz poderosa lá? Então, às vezes ele fala assim, nós já vi relatos de pessoas que já ouviu o pastor mesmo na minha igreja, ele falou que quando Deus chamou ele para ser pastor, Deus falou uma voz audível, como se fosse uma pessoa ali falando com ele claramente, uma voz alta, nítida. E o pastor conta que ele chegou até a se assustar, né? Quando ele ouviu esse chamado da parte de Deus. Então Deus fala assim, fala. Ele ainda pode falar assim? Pode, porque ele é Deus, ele fala da forma que ele quiser. Mas não é todo dia que você está escutando, né, essa voz audível, não é só dessa forma que Deus fala. Ele pode falar dessa forma assim, não é algo que acontece todo dia, toda hora, mas pode acontecer, claro que pode. Então, assim, essa é uma das formas, mas tem outras formas que o Senhor também pode falar conosco. Claro que se acontecer dessa forma, você não vai ter nem dúvida, né, gente? Se for aquela voz clara, audível, Márcia, é por aqui, Márcia, olha, eu quero que você faça isso. Impossível ter dúvida depois disso, né? Mas eu não posso ficar esperando só essa forma aí, né? Que Deus vai falar. Se ele não falar assim, então tem gente que parece que só fica esperando essa forma. Deus vai, fulano, não é por aí, não faça isso, não, você tá errando. Não é sempre que Deus vai falar dessa forma. Às vezes Deus vai falar de outras formas, talvez já tá te falando e você não tá prestando atenção, que você tá esperando essa voz audível aí, né? Grande, como se fosse uma pessoa. É assim, falando, gritando, falando alto com você, de uma voz alta. Não deu pra entender, né? Pois é, mas não, nem sempre ele vai falar dessa forma. Então, se você tá esperando aí Deus falar absolutamente desse jeito, respira, calma. Não é só dessa forma que ele fala. Pode acontecer, pode, mas ele também pode estar falando com você e você não tá ouvindo, não pode estar, não está entendendo. A outra forma que Deus ele fala conosco muitas vezes é através do Espírito Santo. O Espírito Santo, nós já aprendemos que ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força apenas, não é uma energia. Ele é uma pessoa. Ele sente, ele deseja, ele faz planos, ele quer nos dar respostas, ele quer conversar com a gente, ele quer nos conduzir, nos dirigir, nos mostrar, ter aquele relacionamento com a gente de tudo que nós formos decidir fazer. Ele quer nos orientar, ele quer, não, faz por aqui, faz isso,
ó, Márcia, se você agir assim vai ser melhor. Ele quer ter essa intimidade conosco a ponto de nos falar em todo o tempo, de conversar com a gente. Mas nós precisamos querer ter isso. A partir do momento que você procura ter um relacionamento com Deus, passar tempo com o Senhor, é tempo, conversar com Ele, chamar o Senhor, Senhor, vamos nos reunir aqui agora, vamos ter uma reunião aqui, eu, Senhor, vamos conversar, eu quero aprender mais de Ti, olha, eu tô com dúvida nisso, eu quero a sua orientação nisso, não tô entendendo essa palavra. Gente, nós temos o próprio autor da Bíblia para estar ali nos orientando quando a gente lê, a gente não entender. Então, assim, fala para ele, não estou entendendo, você pode me ajudar aqui, me explicar o que está acontecendo? Eu não entendi muito bem. Ele vai te explicar no seu dia a dia. Eu vou ali no supermercado, vamos comigo, Espírito Santo, vamos lá comigo? Ele é nosso amigo constante, ele está conosco em todo o tempo e ele quer ter essa liberdade com a gente. Parece loucura? Não, mas não é. Ele quer ser nosso amigo. E amigo, o que é um amigo, gente? Você não se torna amigo de alguém porque você sentou no culto lá perto dele. Você não se torna amigo de alguém porque você sentou lá no banco, tá? Né? Você na fila de espera lá, você ficou lá perto de alguém, você se torna uma amiga dela. Não, amizade requer tempo, né? Tempo com a pessoa. Tempo para conhecer, conversa, diálogo. E é isso, nós só vamos ser amigos de Deus, amigos do Espírito Santo a partir do momento que nós tirarmos tempo para ficar com Ele. E quando nós aprendemos a tirarmos tempo para ficar com Ele, nós vamos criar um relacionamento. E aí nós vamos falar com Ele, que é lógico, e Ele vai falar conosco. E nós vamos reconhecer, nós vamos entender. Porque nós somos amigos, então nós temos intimidade, nós temos relacionamento, então vai ficar fácil eu entender quando Ele estiver falando comigo. E o Espírito Santo, Ele fala conosco. Como é que o Espírito Santo fala conosco? Muitas vezes é aquele pensamento forte que vem na nossa mente. Não é qualquer pensamento. Quando vem, você sabe, esse pensamento é diferente dos outros. Às vezes você está questionando alguma coisa, né? Aí vem aquela resposta rápida, aquele pensamento forte. Você vai saber que é Ele, você sente que é Ele, parece que o seu corpo todo compreende que é Ele, o seu corpo físico parece que sente que é Ele. E é assim, é aquele pensamento, o Espírito Santo ele traz aquele pensamento forte que você não esperava, aquele pensamento assim. Quantas vezes, experiência própria, eu tentando lembrar um hino, por exemplo, tentando lembrar e eu ficava, como que é a letra daquele hino, o título, como? Espírito Santo, como que é? Me lembra, eu não tô conseguindo lembrar. E na hora vinha o título daquela música ou aquele versículo que eu queria lembrar. Espírito Santo, tinha um versículo que falava sobre isso, eu não tô lembrando como que ele é, me fala como que ele é, me ajuda a lembrar desse versículo. E na hora, né, a palavra vir na sua cabeça, o versículo, aí você vai... É óbvio que era ele que estava falando comigo. É aquele pensamento, na minha mente sozinha, ela estava tentando, eu não estava conseguindo, de repente eu pedi, veio. É ele falando comigo. Então, assim, e vai fazendo isso aos poucos, vai tendo essas experiências aos poucos, pedindo para ele te lembrar alguma coisa, pedindo para ele te falar alguma coisa, assim, que ele vai te... Nome de pessoas, quantas vezes o Espírito Santo já me lembrou o nome de pessoas que eu não lembrava? Mas, por favor, Espírito Santo, me ajuda a lembrar como que é o nome dessa fulana. E ele vinha, é esse. E eu, obrigada, é isso mesmo. Gente, é muito, parece bobeira, mas é algo assim, tremendo. E você começa fazendo essas simples coisas no seu dia a dia, né? Deixando ele fazer parte dessas pequenas coisas. E quando você precisar que ele te fale coisas sérias, grandes, ele também vai te falar. Então, você só vai aprender se relacionando com ele. Começa assim, como eu disse, em pequenas coisas, em coisas simples. Começa se santificando, buscando realmente ter um relacionamento com Ele, buscando ter intimidade, falando para Ele que você quer conhecê-lo mais, que você quer reconhecer a voz dEle. Eu sempre peço isso, eu quero clareza, Espírito Santo, eu quero ter clareza quando o Senhor falar comigo, eu quero ter clareza e saber, é Ele mesmo que está falando comigo nesse momento. Não quero ter dúvida, todo espírito de incredulidade, quero que saia de mim, da minha mente. E eu quero ter a certeza absoluta de quando o Senhor falar comigo. E isso vai acontecendo, Deus vai trabalhando, trabalhando no seu sentido, nos seus ouvidos espirituais para que você consiga discernir a voz dele. Isso é tremendo, gente. Mas é dessa forma que ele vai falar, é aquele pensamento forte, entende? É aquele pensamento que vem assim, forte. Ele é diferente dos outros. Quando você sentir, você vai perceber que é um pensamento diferente. Não é qualquer pensamento, é um pensamento diferente. Que você vai falar, é ele.
não vai ter dúvidas. Ele falou, é Ele. Então, assim, essa é uma das formas que o Senhor Ele fala conosco, através do nosso querido Espírito Santo, nosso amigo maravilhoso. Gente, quantas vezes eu sofri por não ter amigos? Não ter amigos, sempre fui rodeado de pessoas, mas sabe quando você queria ter uma pessoa mais próxima, pra você conversar tudo, uma pessoa que te entendesse, uma pessoa pra estar com você ali em todo o tempo. Como eu já sofri, como eu já chorei, como eu já me decepcionei procurando pessoas assim. E quando eu descobri que eu tinha uma que estava ali há tempos me esperando, como dizer, eu tô aqui, você tá procurando um amigo, uma amiga, eu tô aqui, eu quero conversar com você, eu quero passar o dia com você, eu me interesso pelas suas coisas, eu me interesso pela sua vida, pelos pequenos detalhes, eu quero conversar com você, eu quero te dirigir, te direcionar. Quando eu acordei para isso, falei, gente, não acredito, eu corri tanto tempo atrás. E quantas vezes ele me falou isso? Quantas vezes ele estava lá me mostrando isso e eu, boba, não queria enxergar. Ele estava ali o tempo todo querendo ser meu amigo. Eu tô aqui. E quantas vezes eu não dei ouvidos, né? E hoje, ter ele do meu lado, gente, é muito maravilhoso. Vocês não têm noção de como isso é bom. É incrível, uma experiência assim, maravilhosa, só experimentando para saber como é bom ter alguém para te direcionar, que às vezes a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe para onde ir, e ter quem perguntar, e ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele entende de finanças, ele entende de área conjugal, ele entende de criação de filhos, ele entende de beleza, ele entende de qualquer assunto, tudo que me propor perguntar a ele, pedir a direção dele, ele vai me ensinar, me mostrar, desde as coisas mais simples do dia até as coisas grandiosas. Então nós temos uma pessoa maravilhosa ao nosso lado. Dê valor a isso, ele está aí perto de você agora. Ele também está querendo ter um relacionamento de amizade com você, ele quer falar com você, quer que você consiga entendê-lo. Então, abrace ele nesse momento e agradeça, fala obrigada, meu amigo querido, por me amar, por querer estar comigo, por querer me ajudar e me direcionar. Experimente, gente, isso é tremendo. Então, uma das formas das quais o Senhor ele fala conosco é através do Espírito Santo de Deus. Essa é uma outra forma que o Senhor ele fala ao nosso coração. Você com certeza já deve ter ouvido alguém falar assim, nossa, Deus me falou isso através de sonhos. Eu sonhei com isso, era Deus falando comigo. Isso acontece muitas vezes. É claro que não é qualquer sonho, né, gente? Tem vezes que a gente deita com a barriga cheia e acaba tendo certos sonhos, só porque você comeu demais. Sai doido e procurando gente para interpretar todo e qualquer sonho que você tiver. Achando que foi Deus que falou com você, nem sempre vai ser. Então, assim, é possível que ele fale através de sonhos? É possível sim, mas nem sempre ele vai falar através de sonhos. Pode acontecer sim, com algumas pessoas acontecem. Através de pesadelos. Já vi pessoas que me disseram que já sonhou com Jesus voltando e ela ficando para trás. E ela fica naquele desespero. E foi Deus falando com ela para ela se corrigir, para ela se preparar, para ela se aproximar mais de Deus, porque isso pode acontecer. Isso não era desejo dele que acontecesse, mas e se acontecesse? E se quando ele voltar ela não estiver preparada? Ela teve o gostinho de saber que terrível que seria esse dia, né? De Jesus voltar e não estarmos preparados. Então, aquele sonho foi um alerta de Deus para a vida dela. Então, isso pode acontecer sim. Se é através de sonhos. Não são todos os sonhos, mas pode acontecer. E sempre, gente, que isso acontecer, que Deus falar com você, ou através de sonhos, ou através do Espírito Santo, que vem aquele pensamento, ou através, igual das outras coisas que nós vamos falar aqui, pergunte para ele, confirma, busque confirmação. Não é feio, não é errado você falar assim, Senhor, eu tô na dúvida ainda, o Senhor pode me confirmar se isso é o Senhor mesmo que está falando? Confirma para mim, o Senhor se importa de confirmar? Que ele vai confirmar de uma forma ou de outra, ele vai te confirmar se aquilo é dele ou não, se é ele ou não tenha vergonha de perguntar, pergunte, fala assim, Senhor, esclareça isso para mim que eu tô com medo, eu tô preocupado, tô com dúvida. Então assim, eu não quero ter dúvida, então assim, o Senhor não é Deus de dúvidas, então assim, traz clareza e confirma se é o Senhor mesmo, que o Senhor ele vai confirmar, ele vai te falar se aquilo vem da parte dele ou não. Então você só precisa buscar, e eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz em te responder. E a outra forma que Deus fala conosco, além dos sonhos,
é também através das circunstâncias, de coisas. Às vezes portas se fecham, às vezes portas se abrem, às vezes as circunstâncias elas mudam. E aí você vai perceber claramente que é o Senhor que está falando com você. Talvez você está pedindo um emprego para Deus. Meu marido teve uma época que ele pediu, ele queria sair do emprego que ele estava, porque não estava dando certo. E ele orava assim: abre uma porta para mim de emprego, abre uma porta em outro lugar. Se for da tua vontade que eu saia dessa empresa, arruma um outro lugar para mim. E nada acontecia. Ele tem muitos contatos com muitas pessoas, mandava mensagem, ninguém respondia, e nada acontecia. Falei, então não é o momento de Deus. Vamos orar mais, vamos esperar. E o tempo passou, foi passando. E depois de bastante tempo, ele voltou de novo a colocar aquilo diante de Deus, porque a coisa foi ficando... ele não estava sentindo paz naquele lugar. E aí Deus foi e abriu as portas, e graças a Deus Deus abriu a porta de um outro emprego, inclusive é o que ele ainda está hoje. E é um lugar abençoado, era tudo que ele queria, né? Então assim, Deus trabalhou, não era o momento, naquela hora não era o momento quando ele buscou. E depois Deus preparou aquilo para ele. Então assim, Deus é maravilhoso e Deus responde através das circunstâncias. Essa é uma forma também da qual assim, Deus às vezes fala conosco. E a outra forma que Deus também fala conosco é através de pessoas. Deus pode usar pessoas, uma pregação, talvez você se reúne lá numa célula, num grupo de pessoas, se reúne ali, e Deus usa pessoas com mensagem para falar com você. Então assim, Deus usa criança, Deus usa adulto, Deus usa, ele usa um louvor. Então assim, Deus ele pode usar ter várias formas de te falar, de conversar com você, de te dar a resposta que você precisa. Você só precisa estar atento. Peça a Ele que esteja te abençoando, para que você esteja assim, com seus ouvidos atentos à voz dele. E quando ele falar, você vai saber que é ele. Então, essa é uma outra forma. E Deus, muitas vezes, ele usa pessoas para falar o nosso coração. E a outra coisa, essa é uma das mais importantes. Outra coisa não, outra forma, né? Uma outra forma que Deus fala conosco é através da paz. É isso, a paz. Às vezes as coisas estão desmoronando, mas você sente paz. Tem aquela paz que excede todo o entendimento. Que, vamos supor, às vezes você tem que tomar uma decisão. Às vezes vamos supor que você vai ter uma proposta de emprego. Nós estávamos falando de emprego. Tem uma proposta de emprego. Nossa, aí você olha aquela proposta, nossa, parece linda. Parece maravilhoso, parece um emprego dos sonhos, tudo é muito bom, o salário é bom, o lugar é bom, tudo é muito lindo. Mas você não está sentindo paz com aquele negócio. Você olha assim e fala assim, por que esse negócio está tão bom, mas por que eu não sinto paz? Fuge dali, porque provavelmente é o Senhor que está te falando, para você não ir. A falta de paz, cuidado. Agora, se talvez, sabe, aquele negócio assim aos olhos, aquele negócio assim, tá capingando, ou sei lá, talvez você tenha que ir para aquilo ali, não parece ser um bom emprego, talvez você vai ganhar menos do que você ganha, talvez, o lugar não é tão legal, mas quando você pensa, isso é o que talvez as pessoas falam, fulano, mas o lugar, o salário, mas você sente uma paz quando você pensa em ir para lá, aquela paz, sabe, aquela coisa, aquela paz diferente. Pode ter certeza que é o Senhor que está te mostrando, pode ir que eu estou com você, vai dar certo. Então é essa paz. Muitas vezes a forma que Deus ele fala conosco é nos dando essa paz. Essa paz é como se fosse um árbitro, um juiz aí, que vai nos direcionar, que vai nos mostrar para onde ir. Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então, tem essa paz como esse árbitro que apita lá e te mostra para onde você deve ir, para onde você deve seguir. Então, essa paz aí, ela é uma resposta da parte do Senhor, uma forma da qual, muito claro, Deus pode falar no nosso coração. E aí, ficou mais claro? Conseguiu entender aí quais são as formas do Senhor falar conosco? Viu como não é tão difícil, como não é um bicho de 7 cabeças? E muitas vezes Deus pode estar já falando com você aí, você não estava percebendo, mas eu tenho certeza que a partir de agora
você vai ter clareza, e quando o Senhor falar com você, você vai saber claramente, oh, é Ele que está falando, tenho certeza que é Ele. Então, gente, é isso. Eu espero que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que a cada dia você possa ter esse desejo de cada dia mais aprender mais do Senhor, de ser sensível à voz dEle. Quando Ele falar, você possa ser um servo pronto a ouvir, pronto a obedecer. Eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer na sua vida. Grandes coisas mesmo vão acontecer na sua vida a partir do momento que você buscar o direcionamento do Senhor aí e ser obediente a Ele. Ai, gente, só mais uma coisinha para vocês terem absoluta certeza que aqueles pensamentos, aquelas que tá vindo, vem da parte de Deus, porque às vezes o inimigo ele fica querendo, né, nos confundir, mas o inimigo ele sempre vai trazer coisas que é contrária à vontade de Deus. Então você pode pensar, tá de acordo com a palavra de Deus? Vai ser bênção, vai atribuir ao reino, vai somar no reino de Deus, vai ser bênção na vida de alguém, vai de acordo com os princípios do Senhor? Então vem de Deus, se não, vem do inimigo. Então use esse truque aí que eu tenho certeza também, essa dica que vai te ajudar a discernir aí se é de Deus ou se não é. Um super beijo para vocês, fique com Deus, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.